E aí, minha gente, o que podemos dizer deste episódio? Ahn, Teve pontos bacanas, a luta até que foi. Não que não pudesse ter sido melhor, mas esse episódio acho que dava pra melhorar muito, mudando algumas poucas coisas. Por exemplo, flashback. Você que vai dizer, todo mundo vai reclamar do flashback, até mais um que vai reclamar do flashback. Tecnicamente, mas assim, eu não tenho nada contra o flashback em si, porque foi bacana, tipo, pra servir quando, né, o get up, né, o levante, levante. E daí dá o emocional pra ele levantar, né, do velho. Com o Egg dizendo levante, o velho, ele é o velho, né, o Penny Tree lá, levante. E... Só que aquele flashback demorou muito. Pegou muito do episódio e podia ser... E como o episódio é curto, comparado, né, aqueles dos Game of Thrones, House of Dragon, botar o episódio, tomar tudo isso do episódio e com coisas que podia ser bem mais descarga, sabe, bem mais condensado. Vários diálogos não precisavam estar ali. Até, tipo, eles na estrada já, sabe? E os caras. Uma coisa que eu achei besta, né? Eles estavam roubando ferradura do cavalo, mas não foram ver se nenhum dos caras tinha alguma arma, alguma adaga, alguma coisa. Porque aço vale dinheiro, né? Armas poderiam também ser vendidas por bem mais do que aço ferradura, sabe? Então, se bobear, até as roupas dos caras poderiam ser vendidas, entendeu? Tiradas e vendidas, por ter tecido, sabe? O cara que tava usando, como é que é? O cara tem um selo, né? Eles iam querer até pegar o cara pra pegar os caras estariam usando um tecido melhor do que o dos outros ali, assim. Então, muita coisa, nem depenaram os caras direito, por assim dizer. Se bobear até as flechas, tinha um monte de cara com flecha nos corpos ali, talvez precisava atirar se conseguir sem quebrar. Talvez dê pra. Eu não sei se dá pra reutilizar a flecha assim, só atirando, dá pra reutilizar, mas talvez dê, né? Ou pelo menos a ponta da flecha, assim, fazer alguma coisa, porque é que o aço, né? Então, os caras estavam desesperados por dinheiro pra sair fora, né? Pra pegar. Ir para as cidades livres. Algo que seria muito bom de ser mudado é aquela desculpa do Duncan pra não ir embora. Tipo, se a minha mãe vier. Eu sei que eu não sou estúpido, mas eu sei que ela tá morta, mas, tipo, puta merda, sabe? Aquela coisa. Foi forçado aquilo ali, sabe? Foi forçado, entendeu? Se já tivesse, não, eu quero ficar aqui porque eu tenho algum sonho de alguma coisa, sabe? Talvez. Se ele quisesse ser muito. Porque se ele dissesse eu tenho o sonho de me tornar cavaleiro ali por coincidência, um cavaleiro salva ele, sabe? Seria uma coincidência dos infernos também, sabe? Mas. Alguma coisa, entendeu? Tipo, ou não tem, ou, sabe? Porque aquilo que eles botaram ali ficou brabo, né? Você vai dizer, porque mesmo a pobre ali, eles devem ter algum conhecimento mínimo de como é que funciona o sisteminha de céu e inferno e etc, sabe? Da região ali onde eles estão, né? Dos sete reinos, assim, sabe? Conhecimento teológico mínimo não ia ser só uma coisa só dos nobres, assim, sabe? E dos comerciantes, mas assim. Religião também é para as massas, né? Algo que ficou muito besta. O cara ali dá uma tacada uma tocada de lança ali na perna, né? Do parte assim, do Duncan. O Duncan não faz nenhum tratamento. Passa ali mais de um dia. E aquilo ali não infecciona, não gangrena, não sabe, acho que fosse de verdade, ele é capaz de ter que cortar o pé fora, assim, né? Cortar, né, a partezinha, assim, fora do. Porque ia infeccionar e não sei o que, talvez uma gangrena, alguma coisa assim.
Ainda mais naquele, né? Ele passou um dia ali, né, dormindo naquelas condições bem. Sim, tava na mata, etc. Não passou um álcool, não passou nada pra infecção, sabe? Nada, nada, nada. Ainda foi caminhando atrás do velho por não sei quanto tempo, né? 1, 2, 3 dias. Seria talvez mais lógico se o Duncan tivesse ali, tipo, e o velho, já que o velho salvou ele, o Duncan, sabe, talvez tivesse desmaiado, alguma coisa. O velho também, você tá machucado, guri, né? Daí viu o guri pegar, né, e tratar da ferida do guri, sabe? E talvez até ir embora e depois né, o Duncan seguir ele, sabe? Tipo, porque só não sabe, what the fuck, sabe? O jeito que a guria morreu, sabe? Também ficou brabo, né? Porque, tipo, o cara deixou ela aí, ela pegou, roubou a faca do cara e só botou, assim, tipo, qual era o plano dela? Assim, tipo, sabe, vou só roubar a faca do cara e ficar. E deu, sabe? Tipo, eu achei que ela. E só. O cara só vai notar depois, assim, tipo. Ah. Daí o cara só chegou, puxou e. Sabe? Que a guria já tinha se dado mal de roubar o cara uma vez, né? Talvez se ela não tivesse roubado o cara na primeira, já não tinha dado tanta mé, né? Mas ainda roubou o cara na segunda. Mas em vez de roubar a faca do cara e. Sabe? Ou vou sair correndo, não, né? Roubou o cara, ficou. Tipo, pra dar tempo do cara ver ali já. Putz. E como demorou pra morrer, né? A garganta aberta, assim, daquele jeito. Não sei, não sei também quanto tempo demora, não, mas geralmente quando corta a garganta, muitos filmes ali, a pessoa morre bem na hora. Sabe? O cara abriu bem a garganta dela, ficou aquela coisa, né? Bem aberta. E, tipo, nós vimos ali o que aconteceu, todos aconteceram. O Penny o velho, tava bebendo na taverna ali, não, no bar. E do nada, deixa o garoto ir, não sei o que. Tipo, ele viu tudo que tava acontecendo. Tipo, o Duncan podia ser um ladrão que estivesse atacando os caras, alguma coisa assim. E daí matou os dois caras e ficou por isso mesmo, entendeu? Tipo, não veio os gold, né? Não veio a guarda da cidade aí, não teve que prestar conta pra ninguém, sabe? Tipo, ficou meio estranho, né? Nem pra o quê? Ele era um cavaleiro, tudo mais, mas eles mataram a guri, sabe? Mas estranho ninguém ter que prestar conta pra ninguém, sabe? Foi mais quase que nem Velho Oeste, assim. Até Velho Oeste, se puder, tinha que prestar alguma conta pro xerife, alguma coisa assim. Né? E daí ele salva o Duncan e, sabe, não dá nenhum. Tá tudo bem aí, guriza? Né? Como é que tá? Né? Não, sabe? Depois que o cara vai lá e segue o velho. E demora, sabe? Fica só seguindo o velho, sabe? Ele não tenta falar com o velho. Sabe? Por sorte, até o velho percebe, quando ele bebe do riacho ali, a água tá ruim, e fica. Não sei o que. O velho percebe ele, sabe? Tipo. Mas se não, o velho podia ter continuado indo e o Duncan morria ali, ou depois perdi o rastro do velho e já era, sabe? Tipo, sabe? Foi bem mal executado isso aí, sabe? Foi tipo. Tudo muito numa coincidência dos diabos, assim, tipo, por que o cara tá só seguindo o velho, sem falar sem se aproximar do velho uma vez? Qual era o plano dele, sabe? Tipo, algo besta também, o ferreiro. Assim, os caras botam óleo fervendo ali, sabe? Tipo, os meisters. E daí vem o Bel, não, não é óleo, é vinho, sabe?
O ferreiro que também tá tão próximo das pessoas em combate ali e tudo mais, não saber que é vinho, trocar vinho por óleo fervendo, ficou meio brabo, né, cara? Porque todas as histórias e coisa que ele já devia ter vindo, sabe, pra fazer uma troca dessa, ficou meio forçado, sabe? Parece que foi só pra ter mais um lance assim, do Baylor salvar a vida do cara do Duncan de novo, sabe? Porque, tipo, se não é ele lá dar a informação, o Duncan teria morrido. O cara mandando botar óleo, sabe? Porque ou o ferreiro não devia saber o que fazer, ou deveria, né? Justamente por ser um ferreiro e lidar com essas, né, os caras fazem armaduras, coisa, se dá uma coisa, vai pra lá, né, e tá em taverna e vê os cavaleiros, os guerreiros contando história de como é que foram salvos, o mestre tacou-lhe vinho ali, sabe, na minha ferida e tirou os anéis, sabe, e tudo mais, o cara já estaria. Não que o Baylor também não fosse saber, mas o ferreiro, eu acho que o ferreiro deveria saber, ainda mais fosse um ferreiro veterano, assim, talvez fosse um ferreiro novato que recém entrou na profissão. Mas se o cara já é casca grossa e já é veterano, ele devia saber, cara. Me desculpe, eu acho. Posso estar falando uma bobagem dos infernos, mas eu acho que não. Talvez até o Raymond, o guri que era escudeiro ali, né, e virou cavaleiro agora, talvez até ele já soubesse ali, caso ele fosse um escudeiro há um certo tempo, e já estivesse ouvindo certas histórias, assim. Por sinal, legal que ele, sem armadura nenhuma, bem dizer, só com aquela, né, comparando aos outros, né, e ele não morreu, né. Morreu os dois ali que a gente mal conhecia, se importava, sabe? O cara morreu com a perna quebrada e o outro cara a gente que não deu. Mal focou assim, não, a gente, quando não teve uma fala em toda a série. Sabe? Esses dois foram os que morreram. De primeira. Sabe? O guri, que não tinha, que era só escudeiro, né? Nunca também participou de nada de combate real, tá vivo, ele sem um arranhão, sabe? Tipo, sem um arranhão. Poderia até viver, mas tá bem ferido, sabe? Tipo, porque, e por sinal, né? Eles já, tipo, eles perderam dois. Isso já dava uma baita desvantagem pra eles, né? Porque eles perderam dois na primeira, assim, na primeira embate, na charge, na primeira carga. O que o Daerion, se não me engano, falou que não ia lutar muito, sabe? Mas ele ainda teria que fingir pra, tipo, ser derrubado, né? Mas então eles ainda teriam uma vantagem de um. E detalhe, o Duncan não tem grande experiência em combate, para não dizer nenhuma, né? Só no máximo treino com o outro, com o Penítrico velho, né? E o Raymond também não tem experiência em combate real. Recém foi só com o primo dele, né? Que era melhor. Então como é que os caras não se seguraram assim? Era pra ter, tipo. Era pra ter morrido mais. Daí teria quem era o Lion, o Baelor, o Meda, que, né, o Caolho, né? Como é que os caras aguentaram ali? Tipo, eles teriam que enfrentar o irmão, o rei mesmo, os três guardas real, porque o Baelor não ia segurar o irmão e três guardas reais, assim, tipo. Então ficou meio bravo. Ah, sim, mais o Aeron também, sabe? Então vamos combinar, sabe? Ficou meio what the fuck, sabe? Fica até. Eles teriam uma margem maior pra alguém ir lá ajudar. Teve até uma hora que o quando viram que o Aeron, né, o cara ficou ferido aí, o Duncan feriu ele bem no. Sabe? Daí o cara até pediu ajuda, e o outro, my boy, my boy. Ninguém conseguiu ajudar o cara. Ficou meio forçado, entendeu? Ficou aquela luta de 1 contra 1 do Duncan com o Aeron por muito tempo. Numa situação que não deveria, que eles deviam ter vantagem, não é pra ir lá e conseguir ajudar o cara. A menos que tivesse, assim, os golpes de sorte dos infernos, alguém ter conseguido
matar ou utilizar, fazer algum dos guardas reais, assim, ou dar uma pancada no rei ali, ou no Aeron ali, e nocautear eles, alguma coisa assim, eles ou se renderem, também pra diminuir o número, sabe? Que do jeito que foi feito, eu sei que podem dizer assim, mas no livro tava assim, não sei o que, sabe? No livro deu que só 2 morreram, algo assim. Mas, cara, não importa, porque ficou muito irreal o bagulho, entendeu? Ou a luta não poderia durar tanto, entendeu? O Duncan teria que ter dado uns golpes de sorte, assim, algo assim, de uma vez no Aeron e fazer o cara se render de uma vez antes de ter dado tempo dos caras aproveitar a vantagem numérica e de experiência e até, tá? Então até, a menos que também botasse que os guardas reais ali não eram grande coisa, chegaram na posição só por prestígio e etc, sabe? Só por politicagem, compraram a vaga, alguma coisa assim, sabe? Não sabiam lutar de verdade, sabe? Então eram tão bons. Também, sabe? Mas não, nada foi sugerido que fosse o caso. Até uma coisa assim, olha como o Dan. Tipo, ok, o Duncan era grandão e forte, entendeu? Mas igual já tava lutando desde o início com uma baita numa ferida ali. Não tinha grande experiência de combate real, por assim dizer, no máximo treino. Versus o cara que tava não tava ferido, versus e já tinha, então a gente sabe, já lutou em outros torneios e talvez combates reais, talvez até alguma batalha. E teve mestres que se bobear bem melhores do que o velho, sabe? Tipo, então o cara era pra ter se saído bem melhor e, sabe? Ou o Duncan teria que ter um talento dos infernos, assim, pra combater a experiência do cara e vencer mesmo estando ferido, assim, sabe? Sim, e por sinal, o cara ainda pega, consegue botar, ele fere o Duncan um monte, entendeu? A capacidade de luta, assim, de lutar bem do Duncan já devia de estar lá embaixo, sabe? Ele conseguir reverter pra vencer no final, assim, ficou meio, tecnicamente, meio forçado, entendeu? Não que o cara também já não estaria cansado, entendeu? Mas o cara tá cansado, mas ainda bem dizer só com o ferimento ali no... Enquanto o Duncan tava com o ferimento aqui, depois da facada e não sei quantos ferimentos ali, porra, aqui no olho, sabe? Então, ficou meio meio forçadão, assim, minha opinião, assim. Um plot armor dos infernos, entendeu? Ah, o legal é que o escudo fizeram o ferreiro, né? Ah, fiz esse escudo novinho, reforcei o escudo, pá, né? Agora vai ser mais. Pum, o escudo quebra de primeira, entendeu? O escudo novinho racha de primeira, entendeu? Talvez até tivesse. Ah, não, com o escudo novinho, o escudo salvou mais a vida do Danal e Duncan ficou mais com aquele escudo, assim. Não, o escudo foi a primeira coisa que foi pro saco, entendeu? Ou se o ferreiro tivesse também feito uma armadura toda nova pro Duncan. Sabe? Tipo, você não vai usar isso aqui, né? Você vai usar isso aqui, sabe? Tipo, pá, né? E feito botado uma armadura novinha pra ele, sabe? Tipo. Porque o Duncan tava só usando uma armadura velha do cara, que o cara alargou pra caber no Duncan. Sabe? A armadura do velho, do Penny né? E ainda assim, né? Eu poderia ter encurtado talvez o combate pra dar um. E ficou, sei lá, na minha opinião, meio que pouco crível. Considerando, né, o Duncan que nunca. Ok, o cara era maior, mas nunca lutou na vida. Tirando combate simulado de treino com o velho. Entendeu? Versus o cara que já tava, sabe. Talvez nunca tivesse enfrentado batalha, a gente não sabe o histórico. Mas. Torneio a gente já viu que o cara talvez não fosse o primeiro daquele cara ali, sabe? Do príncipe ali, sabe? Talvez tivesse mostrado um flashback, também um flashback, tipo, vamos dizer, o Duncan e o velho enfrentando alguns bandidos, entendeu? Ou ele ter entrado em batalha em batalha como junto com o velho como escudeiro, sabe? Mostrando que alguma experiência em combate real o Duncan tem, mas isso não foi feito.
E legal que quando o Duncan quando parecia que o Duncan tinha morrido, como demorou pro cara, o mestre dos jogos ali, tipo, e daí o corneteiro, sabe, ia vendo, porque podia, o cara, porque até por ter o interesse de parar a luta pra impedir que mais alguma morte acontecesse, né, já que, então deveria dizer assim, ok, né, acabou, toca a corneta, e o corneteiro, sabe, mas não, ficou uma lerdê, ficou, sabe, com a casa, pra dar o tempo do levanta, 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 sabe? De verdade seria bem mais rápido, sabe? O Duncan parecia que tinha morrido quando. Morreu. Deu, né? Os caras já. Sabe? Porque não teria mais necessidade dos outros, ainda mais considerando quem é que tá lutando. Tinha toda a realeza ali, entendeu? A menos que o Melot tivesse o interesse de prolongar a luta pra ver se mais alguém da casa Targaryen morria, entendeu? Mas, né? Não sabemos, né? Talvez se tivesse desenvolvido mais que aquele cara em particular odeia os Targaryen, que quer que os Targaryen se. Né? Talvez isso tornasse um pouquinho mais crível ali. Mas, né? Ou se tivessem tocado a corneta e não sei o que, dizendo, acabou, e daí eles tivessem parado, mas daí o cara levantasse igual, esperem, os jogos vão continuar, sabe? Ou ele não está, sabe? Tivesse, ok, aí eles encerraram. Mas eles encerraram porque o cara achava que o cara tinha morrido. Quando veio o cara não morreu, né? Jamanta não morreu, Jamanta não. Aí o cara deu uma de Jamanta ali. Daí o cara, não, pera aí, continua, né? Então. E algo que ficou assim, que eu fiquei. Quando aconteceu, eu fiquei assim, tipo, sério que agora tu. Porque quando veio lá o Baelo ali e falou sobre o vinho e tu não sei o que, e daí do nada o Duncan eu sou seu homem, senhor, eu sou seu, né, tipo, eu trabalho pro senhor aí, tipo, foi tipo algo assim, me dá um emprego, sabe, me coloca a seu serviço, sabe, ficou aquela coisa, me coloca como guarda real, alguma coisa assim, sabe? Do nada, assim, tipo, muito do nada, tipo, tu já me salvou a vida 2 vezes, agora me salva a terceira, me dá um emprego, sabe, ficou aquela coisa assim, do nada, assim, eu devia assim, pô, meu, como assim, meu, eu já te salvei 2 vezes, tu ainda tem coragem de me pedir emprego, sabe? Porque era pra ter, isso aí era pra ter. Eu brinco assim, sério que agora o cara tá aproveitando oportunidade de pedir emprego pro cara? Mas em todo o lance lá, quando ele ficou de bebedeira com o Lionel, ficando ali, né? Tipo, best, né? BFF ali com o cara, e depois, né, do cabo de guerra, assim, ele nunca chegou pro Lionel, ô Lord Lionel, Lord Baratheon, né? Eu sou seu homem, me coloca a seu serviço. Por que o Lionel, ele nunca tentou isso, né? Porque ser um cavaleiro da casa Baratheon não é pouca coisa também, isso. Que eu sabe. Não, Lord. Então por que o cara ali na hora, o cara, né? Eu sou seu homem, mas com o Lionel, que ele talvez tivesse até mais oportunidade ali de pelo que já, né, ficou aí bebendo, conversando e cantando e dançando naquele na primeira vez que encontrou o cara. E depois ali ajudar daquelas. Nada, ele não tentou nada daquilo ali, entendeu? Não tentou se colocar a serviço do cara, nenhuma vez. Tipo. Porque tinha gente até dizendo, não, mas é que o cara não tem malícia, que o cara não. Sabe, o cara é inocente, o cara não vê oportunidades. Eu vi até gringo usando, assim, né? Tipo, as desculpas, sabe? Porque eu vi muito gringo, até analista, alguns até que eu respeito, e eu ainda botava nos comentários que, bom, meu, mas esse episódio não foi tão bom assim, meu. Aí o cara teve por motivo, teve oportunidade e não aproveitou. Mas que o cara é ingênuo, o cara é inocente, o cara não. O cara mas como é que agora então o cara, não, eu sou teu homem, eu sou nada, me dá, sabe? Tipo, pô, daí já não combinou, entendeu? Teria que continuar, sabe? Teria que continuar e o cara sendo boca aberta, ponto de, sabe?
Vamos combinar, então. Ou o cara é boca aberta o tempo todo ou não é, entendeu? Como é que do nada o cara, sabe? Até poderia se dizer que uma oportunidade menor ainda, porque o cara podia até se ofender, por exemplo. Pô, meu, eu já me coloquei a vida em risco por ti. Eu já tô te. Se não é eu aparecer agora, ainda tu ainda já ia morrer aqui nessa pra eu dar a dica certa pros caras, entendeu? Tu ainda vem me ainda querer emprego, velho, sabe? Né? Emprego de prestígio, porque dá a entender que ele queria ser guarda, sabe? Não sei se era exatamente guarda real, que ele já tava querendo dizer eu sou o seu homem, assim, né? Mas, né? Então ficou ali, né? Ficou. Mas então, assim, não foi algo assim, não foi terrível, mas podia ter sido bem mais coerente, podiam ter feito quase a mesma coisa de modo melhor, botado mais ênfase na a luta, principalmente. A gente viu muito só a luta do Duncan com o Air e muito pouco dos outros. E teria que ver um pouquinho também dos outros para dar uma coerência maior, para justificar o combate um contra um do Aeron com o Duncan. Entendeu? E isso poderia ter sido feito tirando cenas, partes mais necessárias do flashback. Se bobear o que eu acho até que fizeram o contrário. Eles fizeram assim, como é que vamos fazer uma luta um contra um do Duncan com a Aeron, simplesmente vamos para justificar o Duncan ganhar, mas precisamos encher linguiça do episódio. Como? Tá com flashback, com um monte de coisa que não precisa. E daí ninguém vai, sabe, não vai, sabe. E vamos ver quem é que vai engolir, entendeu? Só que também, sei lá, podia ter botado, se fosse um flashback talvez do Duncan e o Penetri lutando contra alguém, algum bandido, algum grupo de ladrões, alguma coisa assim, mostrando que o Duncan já lutou, e o Duncan sendo ferido, e o velho get up, sabe, tipo, mostrou, o Duncan já tem alguma experiência de combate, já não é tão verde assim. Pois é, ele e o Rayman ali, os caras vomitaram porque eles subiram no cavalo e vomitaram, né? Tipo, por que os caras estão vomitando, sabe? Tipo, como assim? Sabe porque é nervoso? O que é nervosismo fez os caras vomitar pela primeira vez? Tipo, eu fiquei assim, ué. Eles falaram, né? Os caras tão muito verdes ali, né? O novato. Eu achei meio estranho, né? Não sei se isso acontece assim, com alguém, sabe? Nervosismo de primeira combate ali, se vomita, né? Tipo, então. Não sei, né? Mas eu daria pro episódio talvez um 6, cara. 6, talvez pra 5. Como eu digo, dava pra consertar e de ficar num 7 pra 8. Sabe? Dava pra consertar algumas coisas. Porque do jeito que ficou muito forçadinho, entendeu? Muito forçadinho. Bom, então é isso aí. Deem like, compartilhem, se inscrevam. Se não gostaram, pode dar o dislike, tá no seu direito, mas diga por quê. Se puder ajudar o canal com qualquer coisa, tem os links ali, doação, né, do café. Eu me compro o café. Quiser que eu analise alguma coisa, encomendar alguma análise, o resultado da análise eu falando se é boa ou ruim, isso não tá incluído, né? É só vendo, eu quero que tu analise isso. Também podemos negociar, né? Então é isso aí.